Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Lucas 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 56. Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 56. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a explicação desse texto da Palavra de Deus. Diz assim a santa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para a exposição desse texto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez por esse dia, por essa noite, por esses momentos de culto solene, de louvor e adoração ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de congregarmos livremente, de portas abertas, sem ninguém para nos atrapalhar e nos incomodar. Obrigado, Senhor, por esse ajuntamento. Já cantamos, já oramos, já entregamos os nossos dízimos ao Senhor como expressão da nossa gratidão e adoração ao Senhor por tudo que Tu és, fazes e representas na nossa vida. E agora, Senhor, em que estamos com a Tua palavra aberta, pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos dê clareza e entendimento desta passagem bíblica e que, acima de tudo, possamos praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para que ouçamos a Tua voz, para que saiamos daqui melhores do que entramos e desafiados a praticarmos os Teus ensinamentos para a exaltação do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os erros dos discípulos. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Os erros dos discípulos. Meus irmãos, nós estamos na reta final da exposição do capítulo 9 de Lucas. Este grande capítulo que
que fala sobre discipulado. Jesus estava ensinando os seus discípulos, treinando-os nesse assunto a respeito do discipulado. Temos exposto, temos falado, nas vezes que eu prego, sobre esta temática do discipulado. Na nossa última pregação, nós falamos sobre os versículos 28 a 43a, e nós destacamos na ocasião sobre a vida dos discípulos. Não sei se todos ainda se lembram, mas nós falamos sobre a vida dos discípulos. E nós destacamos que a vida dos discípulos é destacada em dois momentos. Ela é feita de momentos bons e ela é feita de momentos ruins. Os momentos bons são ilustrados aqui no texto quando eles estavam no monte da transfiguração, quando eles viram o rosto de Jesus transfigurado, quando viram também Moisés e Elias, e quando ouviram a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Os momentos ruins são ilustrados quando aquele pai se apresenta dizendo que tem um filho que está endemoniado desde a sua tenra infância, a vida dos discípulos. Mas agora no nosso texto aqui, versículos 43b a 56, se eu fosse resumir numa frase, a frase é: os erros dos discípulos. Eles cometem alguns erros aqui, que nós devemos evitá-los. Aliás, alguém já disse que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Você não precisa roubar para saber o que vai acontecer. Você não precisa matar alguém para saber o que vai acontecer, porque você já tem experiência, você já ouviu alguma história de alguém que roubou e se deu mal. Também já ouviu história de alguém que cometeu um assassinato, que matou alguém e você sabe o que aconteceu com ele. Portanto, o verdadeiro sábio é aquele que aprende com as experiências dos outros. Eles vão cometer aqui 4 erros, e a nossa ideia é pegar esses erros aqui, que eu vou citar cada um deles, pegar esses erros, jogá-los fora, não imitá-los, para que nós, nessa caminhada do discipulado, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Os erros dos discípulos. Veja aí como começa o texto, o versículo 43, a parte B. Veja só, diz assim: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Veja, uma expressão interessante, diz o texto que todos estavam maravilhados. Mas por que eles estavam maravilhados? Porque nos versículos anteriores é dito que Jesus expulsa o demônio daquela criança que os 9 discípulos não conseguiram expulsar. Agora a multidão está maravilhada, versículo 43, a parte A também diz: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ele tinha expulsado o demônio daquela criança que o atrapalhava desde a sua infância. Todos criaram uma grande expectativa. A fama de Jesus está crescendo, está aumentando. Ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, ele expulsa os demônios. As pessoas estão cada vez mais maravilhadas e na expectativa de que agora vai. O Messias chegou. A multidão está maravilhada. Os discípulos estão maravilhados. Todos estão maravilhados. E por conta de estarem maravilhados, eles vão cometer alguns erros. Os erros dos discípulos. Como todos se maravilhassem, Jesus então vai ensinar algumas lições e vai dizer: calma lá, esperem, calma, abaixem a bola. Não é o que vocês estão pensando que é. Porque, na verdade, tanto o povo de Israel quanto os discípulos, propriamente ditos, eles tinham uma grande esperança da chegada do Messias, e este Messias seria um grande libertador, um guerreiro, alguém que os livraria do poder do Império Romano. Todos estão na expectativa e maravilhados. Esse homem é especial. Esse homem é diferente, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, os demônios são expulsos das pessoas. Agora vai, mas não para o lugar
aonde eles estão esperando. E diante dessa expectativa, e às vezes nós criamos expectativas, às vezes elas são falsas, às vezes são alarmes falsos, às vezes são expectativas ou percepções falsas e equivocadas. Essa maravilha, todos estão maravilhados, vai fazer com que eles cometam 4 erros, um erro após o outro. Os erros dos discípulos. Vamos ver aí então, eu queria destacar com vocês os 4 erros que eles cometem nesta passagem. O primeiro erro dos discípulos é não entender a missão de Jesus. Primeiro erro, não entender a missão de Jesus. Se não, vejamos, volte os seus olhos para o texto, versículos 44 e 45, Jesus diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Os versículos 44 e 45 mostram que Jesus fez uma advertência aos seus discípulos. Ele disse, olha, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Em outras palavras, prestem atenção no que eu vou dizer. Essa expectativa falsa de vocês, quando vocês estão pensando e alguns dizendo, agora vai, não vai. Ou vai, mas não para o lugar que vocês estão esperando. Porque o que vocês querem é que eu pegue um cavalo branco, tome uma espada na mão, levante uma revolta, um motim, me levante contra o Império Romano, agora tapete vermelho, um rei, uma coroa, é isso que vocês querem, agora vai. Não vai, para o lugar que vocês querem que eu vá. Porque não teve cavalo branco, não teve tapete vermelho, não teve coroa, não teve as autoridades lá presentes, não teve. Vocês se lembram quando Jesus chega em Jerusalém, que ele diz assim, vocês vão na minha frente, peguem o jumentinho emprestado, fale para o dono, mas e se o dono questionar do jumento? Fala para o dono que eu vou devolvê-lo depois. Veja, que rei que é esse, que não tem um cavalo branco, uma coroa na cabeça, um tapete vermelho, ao invés do cavalo é um jumento emprestado. Ao invés de um tapete vermelho, são ramos de oliveira, quando eles cantam, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O primeiro erro dos discípulos de Jesus é não entender a missão de Jesus. Jesus não veio para ser um rei simplesmente humano. Ele não veio apenas para subir num trono físico, humano, passageiro. Quando a Bíblia diz que ele é o descendente de Davi, ele é o descendente eterno de Davi. Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas isso transcende aqui a humanidade. O primeiro erro dos discípulos é não entender a missão de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, prestem atenção, o meu caminho não é o trono. O meu caminho é a cruz. Primeiro vem o sofrimento, para depois vir a glória. Tirem essa ideia da cabeça de vocês. Eles vão tirar, por enquanto. Mas lá em Atos 1, quando Jesus já está prestes a subir para o céu, os discípulos, talvez com essa expectativa ainda, alguém levanta uma pergunta, é agora, Senhor? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a concepção de reino deles é um reino físico, temporal. E a resposta de Jesus é, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Meus irmãos, essa já é a segunda vez que Jesus está dizendo, a minha agenda é a cruz, não é o trono. Não é a coroa, não é o cavalo branco, não é um tapete vermelho estendido para mim. A minha agenda é a cruz. Bom, Apocalipse 13:8 e 17:8 dizem que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Veja só, capítulo 9, versículos 21 e 22, Jesus já tinha falado que ia para a cruz, mas parece que eles esqueceram disso.
Lucas 9, 21 e 22 diz assim: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Observem que as palavras dos versículos 21 e 22 não se harmonizam com o versículo 43, como todos se maravilhassem. Percebem? Jesus diz: eu vou para a cruz, eu vou sofrer. E os discípulos pensando: agora vai. Vai não. Vai, mas não é para o lugar que eles gostariam que Jesus fosse, porque Jesus vai para a cruz. Portanto, o primeiro erro é não entender a missão de Jesus. Irmãos, Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar da maldição da lei. Jesus veio para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância, e não para nos dar cargos, e não para fazer primeiros ministros. Ele veio primariamente para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que era nossa. A palavra de Deus vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição naquela cruz em meu lugar, em nosso lugar. O primeiro erro dos discípulos é não entender a missão de Jesus. Muita gente acha que Jesus veio para suprir apenas as nossas necessidades do aqui e do agora. Mas o aqui e o agora, irmãos, é efêmero, é incomparável diante da promessa da eternidade que Ele nos tem para nos oferecer. Lembram-se do Salmo 90, Moisés diz que a nossa vida chega aos 70 anos, ou em havendo vigor a 80, mas o que são 70 ou 80 anos comparados com a eternidade? Jesus diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Primeiro erro, não entender a missão de Jesus. Segundo erro, está todo mundo maravilhado, e Jesus vai corrigi-los pela segunda vez. O segundo erro dos discípulos é não entender os valores de Jesus. Primeiro é não entender a missão dele. Segundo é não entender os valores de Jesus. Versículos 46 a 48 dizem assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Irmãos, às vezes nós somos muito ruins de compreensão. É ou não é verdade? Jesus tinha acabado de falar que fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai para a cruz. Eu vou morrer na cruz por amor a vocês. E aí, em seguida, em questão de minutos, sabe qual é a discussão deles? Quem é o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o grande aqui? Brincando com o mais maior de grande. Não entenderam nada. Nada, Jesus acabou de falar, já é a segunda vez: eu vou para a cruz, a minha agenda é a cruz. E eles conversando entre si: quem vai ser o maior? Não entenderam nada. Jesus corrige o segundo erro deles. Enquanto Jesus fala que vai para a cruz, eles estão discutindo: quem vai ser o maior? Quem vai ser o menor? Quem vai ser esse? Quem vai ser aquele? Quem vai ser o primeiro-ministro do governo? Ele tinha acabado de falar do seu ministério na cruz. Tem um outro texto paralelo a esse, né? Mateus capítulo 20, que é a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu. Mateus 20, versículos 21 em diante, até o 28. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Que quando por ocasião da vinda do teu reino, coloca os meus meninos aí, certo? É um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, com bilhões de pessoas da humanidade, bilhões. A esposa lá do Zebedeu acha que os meus meninos, eles merecem, são bons meninos.
Coloca aí o Pedro e o João. Depois o Senhor escolhe quem é que vai ficar do lado direito, quem é que vai ficar do lado esquerdo. A mulher chega e fala assim, eu tenho um pedido para o Senhor. Aí você, qual pedido? Qual? Que no teu reino eles sejam os primeiros ministros do teu governo. E Jesus diz assim, Jesus ainda vai responder. Olha só, Mateus 20, versículos 21 e 26. Perguntou-lhe ele para a mulher, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus diz lá no versículo 26 de Mateus 20, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Jesus acabara de ensinar a mãe de Tiago e João que no reino dele os valores são assim. E ainda, Jesus diz, você não sabe o que você está pedindo. Depois, ele pergunta assim, ele diz, não me compete atribuir isso, colocar alguém na direita, colocar alguém na esquerda. Vocês podem tomar o cálice que eu estou para beber? Aí eles responderam, podemos. Uma palavra só, que os comprometeu o resto da vida. Porque a narrativa bíblica vai continuar. Eles nem sabiam que estavam respondendo. Jesus diz, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber. Aí eles dizem, cuidado com o que você responde para Jesus, viu? Porque ele ouve e ele atende. Eles dizem, podemos. Aí Jesus diz, pois bem, quanto ao cálice vocês vão beber, quanto à posição de esquerda, direita, primeiro e segundo ministros no meu governo, isso compete ao meu Pai, eu não vou dar isso para vocês. E o cálice ali dizia respeito a sofrimento. Os 2 beberam o cálice, os 2. Atos 12 diz que Tiago foi morto pela espada de Herodes, porque um dia ele disse de forma inadvertida, podemos. Atos 12, Tiago bebe o seu cálice. Apocalipse capítulo 1, João bebe o seu cálice. Com mais de 90 anos de idade, ele é exilado na ilha de Patmos, porque um dia ele falou para Jesus, podemos. Cuidado com o que você fala para Jesus, porque ele entende, viu? Primeiro que ele ouve, segundo que ele entende, terceiro que ele responde, quarto, nem sempre ele vai te dar o que você pede. Cuidado. O segundo erro dos discípulos é não entender os valores de Jesus. Jesus está ouvindo aquilo lá, quem vai ser o maior, e Jesus pega uma criança. Às vezes Jesus não ensinava, às vezes ele desenhava, né? É mais ou menos assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? É assim. Às vezes ele evita um grande discurso, traz uma criança, coloca a criança ali, a coitada toda constrangida, com vergonha ali. Vocês precisam ser parecidos com esta criança. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Em outras palavras, quando Jesus traz aquela criança, ele está ensinando, olha, o que eu quero é humildade, simplicidade. Eu quero que vocês se tornem como esta criança, para que se tornem grandes. Jesus havia dito em outro lugar, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Não entender os valores de Jesus. Aliás, irmãos, os valores de Jesus estão totalmente invertidos. Tem um livro muito interessante, chamado O Reino de Ponta Cabeça. É o reino de Jesus, o reino de ponta cabeça. A lógica de Jesus é diferente da nossa. Olha só, para Jesus, o grande deve ser pequeno, o fraco é que é forte, o humilde é que é exaltado. O menor é o maior, a criança é exaltada. O reino de ponta cabeça. Os valores de Jesus estão invertidos. É preciso que nós entendamos. Jesus não está atrás de grandeza, ele está atrás de humildade. O que impressiona o coração de Deus é a nossa humildade. Não são nossos títulos, nossa capacidade,
nossa eloquência, é nossa humildade. Lá em João 13 está escrito, quando Jesus chega lá diante dos seus discípulos, precisa lavar os pés, né? Mas não tem o servo ali. Aí ele chega lá e ele olha para os discípulos e daqui a pouco ele pega a toalha, ele pega a bacia e ele mesmo vai lavar os pés dos discípulos. E aí ele diz, vocês não me chamam de Senhor? Sim, e eu sou Senhor. Mas eu dei o exemplo para vocês. Aí Pedro diz, o Senhor vai me lavar? Não, jamais me lavarás. Aí o Senhor falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então pode dar um banho inteiro, Senhor. Não, Pedro, não é o banho, você não entendeu, você é exagerado, sanguíneo, exagerado, calma. Pega leve. É só os pés. Pedro entende, então, o Senhor jamais me lavará. Depois o Senhor o ensina, tá bom, Senhor, pode dar um banho completo aí, não tem problema nenhum. Humildade. Não entender os valores de Jesus. Jesus tinha acabado de dizer que ia para a cruz, e eles perguntando entre si, quem é o maior? Quem vai ser o maior? Não, a lógica de Jesus é diferente. Terceiro, lembre-se que todos estão maravilhados, e eles engatam 4 erros. Terceiro, o terceiro erro dos discípulos é exclusivismo religioso. Exclusivismo religioso. Terceiro erro. Se não, vejamos, versículos 49 e 50. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia os demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Observem aqui que aqui nós temos o terceiro erro dos discípulos, a noção de exclusividade. O exclusivismo religioso. João chega para Jesus e diz, Senhor, nós vimos um homem que estava expulsando demônios, e nós proibimos ele. Faz isso não, você não caminha conosco, você não está no nosso time, você não faz parte dos 12 discípulos. E veja, eu tenho a impressão que João fala isso para Jesus, esperando um elogio. Muito bem, João. Parabéns. Se fosse hoje, um like, um joinha. Senhor, o senhor não sabe. Estávamos andando por aí, tinha um homem expulsando demônios e nós proibimos, falando isso como agora vai. Agora Jesus vai me elogiar, porque eu proibi e nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Ele não está no nosso time, não faz parte dos 12. Ele conta aquilo, talvez esperando a aprovação de Jesus. Mas Jesus, pelo contrário, critica o espírito exclusivista dos discípulos. Exclusivismo religioso. Isso não é bom. Irmãos, o exclusivismo religioso é uma característica de uma seita, e não do cristianismo. Exclusivismo religioso tem a ver com outras seitas, com outras religiões e não com o cristianismo. É preciso que nós digamos o seguinte, Deus não está limitado a nós. Ele tem outras pessoas, outros recursos, outros meios a despeito de nós e apesar de nós. Deus não está preso a nós. Já pensou? O reino de Deus não é a igreja presbiteriana, apenas. O reino de Deus é muito maior. Jesus critica o espírito exclusivista dos discípulos. Seita é quem diz que apenas nós temos a salvação, apenas nós temos o correto, apenas nós sabemos o verdadeiro, aquilo que de fato é real. Veja, se dissermos que a igreja presbiteriana é o reino de Deus, nós não seremos uma agência do reino de Deus, nós seremos uma seita. Porque pensem comigo, e antes de existir a igreja presbiteriana? Se a igreja presbiteriana é o reino de Deus, e antes da igreja presbiteriana existir, então não tinha o reino de Deus? Percebam que ao invés de ser algo bom, é algo ruim, é um espírito exclusivista. Por exemplo,
A igreja presbiteriana ela foi fundada no mundo em dezembro de 1560. John Knox, aluno de João Calvino, foi quem entendeu que o melhor sistema seria o sistema de governo presbiterial ou presbiteriano, e ele funda em dezembro de 1560 a igreja presbiteriana no mundo. Aí eu pergunto para vocês, e em 1559, um ano antes, não tinha igreja presbiteriana, logo não tem o reino de Deus. Percebem? Como é ruim, é nocivo. João espera um elogio de Jesus, mas não, é um espírito exclusivista. E a resposta de Jesus, não, João, não, pelo amor de Deus, João. Já é o terceiro erro que vocês estão cometendo. Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Em outro lugar ele vai dizer, quem comigo não ajunta, espalha. Dá para saber quem é a favor de Jesus ou quem é contra Jesus. Não proíbam João. No capítulo 10 ele vai mandar mais 70. São 82 discípulos que saem de 2 em 2 anunciando o reino de Deus. Exclusivismo religioso é um problema. Devemos entender que não somos exclusivos no reino de Deus. O reino de Deus já existia antes de nós e ele vai existir depois de nós. O reino de Deus, Jesus vai dizer que está dentro de vós. Ele não vem com visível aparência. O reino de Deus é a agência ou a manifestação da vontade do Senhor aqui neste mundo caído. E veja que essa ideia de exclusivismo religioso, ela é perigosa. Ela atingiu até mesmo o profeta Elias, lá no Antigo Testamento. Lá em 1 Reis 19, quando ele soube daquela notícia que a rainha Jezabel queria matá-lo, porque Elias havia sido responsável pela morte de 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Jezabel, ao saber daquilo, queria matar Elias. Ele diz, mandem um recado para Elias, que ele tem 24 horas de vida. Façam-me os deuses o que bem me aprouver, se eu não matar Elias. Elias fica preocupado, fica com medo, e ele vai fazer uma afirmação, uma constatação que mostra no coração dele um exclusivismo religioso. 1 Reis 19, versículos 10b e o versículo 18, o texto diz o seguinte, Elias dizendo para Deus, e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias está dizendo para Deus, olha, de todo o teu povo, de todos os teus servos, a Jezabel matou todo mundo, o rei Acabe aí acabou com todo mundo, só tem eu. Só eu fiquei dos teus profetas e procuram tirar minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu morrer, acabou. Elias se acha a última traquinas do pacote. É surreal. Só tem ele, Senhor, só tem eu, hein? Cuidado aí, hein? Não deixa eu morrer, não. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Ele acha que só tem ele como crente. Portanto, se ele morrer, acabou o reino de Deus. Não é bem assim não, Elias. Exclusivismo é um perigo. Aí Deus diz lá no versículo 18 de 1 Reis 19, Deus responde a Elias e diz, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Não é verdade, Elias, que você está sozinho. Eu tenho 7.000. Portanto, 7.000 mais um, Deus já tem, pelo menos, 7.001 crentes sobre a face da terra. E alguns estudiosos ainda querem entender, e eu também me inclino nessa direção, que esse 7.000 nem é literal. Esse 7.000 é simbólico. É como se Deus estivesse dizendo, Elias, eu tenho uma grande multidão. 7.000 como número pleno, perfeito, completo. Eu tenho uma multidão além de você que não se rendeu a Baal. Terceiro erro dos discípulos, exclusivismo religioso. É perigoso achar que só você é salvo e que se você quiser ser salvo, você precisa vir aqui para a IPPG.
Não é assim. Aqui é uma agência do reino de Deus. Última coisa. O quarto erro dos discípulos. Só recordando aí com vocês. O primeiro, não entender a missão de Jesus. O segundo, não entender os valores de Jesus. O terceiro, exclusivismo religioso. E o quarto, talvez o quarto vai nos afetar mais. O quarto é uma tragédia. O quarto erro é a falta de misericórdia. O quarto erro dos discípulos, a falta de misericórdia. A proposta que eles fazem aqui é surreal. Veja aí, falta de misericórdia é como eu resumiria os versículos 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Viram? Falta de misericórdia. Jesus está indo em direção a Jerusalém. Manda Tiago e João na frente. E diz assim: preparem pousada para mim, que eu estou indo, vão na frente, eu acompanho vocês. Eles foram, voltaram, chegaram, deram a notícia para Jesus. Nós fomos, eles não querem nos receber. Tem aquela questão histórica lá, né? Israel e Samaria, uma questão de séculos, pelo menos 600 a 700 anos de briga entre judeus e samaritanos. Eles não se entendem, e aí Tiago e João voltam e dizem: nós fomos até lá, eles não querem nos receber, mas nós temos uma proposta. A proposta é fazer churrasco de samaritano. É isso aí, é assim, não é assim? A nossa proposta é essa daí, o que o senhor acha? Fazer churrasco de samaritano. Porque tá aí: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Irmãos, eles não estão entendendo nada. Eles não foram aceitos, não foram bem recebidos, e eles chegam para Jesus e têm a solução. Manda descer fogo e acaba com esse povo aí. Se não está conosco, então a gente acaba com a raça deles. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas a expressão facial de Jesus, ou a cabeça de Jesus, meneando, imagina comigo, Jesus assim, ó. Eu já estou há mais de 2 anos com eles, e o que eles querem, a proposta que eles fazem é mandar fogo do céu, porque eles não me aceitam, eles não querem me receber em Samaria. Bom, outro detalhe, Tiago e João eram os mesmos que agora há pouco, onde eles estavam? Eles estavam no monte. Eles viram o rosto de Jesus transfigurado, não viram? Eles viram Moisés e Elias. Eles ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Saem de lá cheios de comunhão, de espiritualidade, desceram a montanha, estão no vale, caminhando em Jerusalém, e a proposta deles agora é: matem os samaritanos. Outra coisa. Outro detalhe que me chama a atenção. João é chamado na Bíblia de o apóstolo do amor, viu, gente? Não me esqueçam desse detalhe. Lembra na última ceia lá, um fica cutucando o outro lá, ó. Vai lá, João, vai lá. Quem é que vai perguntar? Quem? Aí o João vem, inclina a cabeça sobre o peito de Jesus, o ombro de Jesus. E os evangelhos dizem que que João é o apóstolo amado, o apóstolo do amor. Meus irmãos, se o mais amoroso quer fazer churrasco de samaritano,
Eu fico imaginando o mais bravo. É a orelha para que te quero. Não entenderam nada e Jesus nós já estamos há várias semanas falando sobre o discipulado. E eles querem agora fazer com que caia fogo do céu. Outro detalhe sobre essa pergunta, não tenho nem adjetivo para falar agora dessa pergunta. Outro detalhe, quem disse que eles têm poder para orar e mandar fogo do céu? Quem disse isso? Elias tinha, não tinha? Elias tinha poder para orar, para descer fogo do céu, mas o propósito era outro. Lembra lá dos profetas de Baal? O propósito é completamente diferente. Lá eles são inimigos de Deus. Aqui não. Jesus está com 82 discípulos trabalhando, e eles querem fazer com que o trabalho termine e logo a gente já mata eles e termina mais rápido, né? É surreal. O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quem disse que vocês têm essa autoridade para orar e mandar fogo sobre aqueles que rejeitam o meu ministério? Jesus encerra dizendo: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Olha a proposta de Jesus, o final, a última expressão aí, irmãos. E seguiram para outra aldeia. Bom, se Jesus quer passar nesse lugar aqui, os moradores daquele lugar não querem receber, o que faz? Manda fogo do céu ou vai para outro caminho? Outro caminho. Simples assim. Não teve fogo, teve a misericórdia de Jesus, mas não teve dos discípulos. E Lucas disseram assim, e seguiram para outra aldeia. Se os samaritanos fecharam a porta do evangelho, da graça, vamos para outra aldeia anunciar o evangelho de Deus, porque é necessário que nós mostremos e exalemos misericórdia para com as pessoas. Não foi isso, irmãos, que Jesus falou pendurado na cruz, todo mundo falando mal dele, cuspindo nele, e Jesus olha para aquela multidão aflita, sangue sedenta, querendo morte, ele olha e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é misericordioso, enquanto que seus discípulos, os mais amorosos, querem que mande descer fogo do céu. O quarto erro é a falta da misericórdia. Precisamos, como discípulos de Jesus, sermos pessoas misericordiosas, querendo o bem delas, e não a sua destruição, não consumi-las. Os erros dos discípulos. A minha palavra nessa noite é para que nós peguemos esses erros, joguemos fora, sejamos sábios, discípulos de Jesus que andam, que entendem a sua missão, que entendem os seus valores, que não são exclusivistas quanto à religião e que são misericordiosos para com as pessoas, para a honra, a glória e a exaltação do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.